Leia a Escritura, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é o texto que nós vamos ler, o capítulo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso de número 18 até o capítulo... O verso número 18 até o versículo de número 24, e depois leremos o capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 5. Então, os que puderem, vamos ficar de pé, fazer essa leitura. Capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, a partir do verso de número 18 até o verso de número 24. A palavra do Senhor nos diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Amados, foi com muita alegria que eu aceitei o convite para falar a vocês hoje, por ocasião desses 169 anos de congregacionalismo aqui no Brasil, e também dos 57 anos de nossa confederação amada, a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Eu devo confessar que eu, enquanto preparava essa mensagem, experimentava uma mescla de alegria, de celebração, de exultação e de gratidão no coração, e também ao mesmo tempo de temor e tremor por causa da responsabilidade pesada que está sobre nós nesse instante. Pois muito bem, todos vocês estão conscientes de que nos reunimos aqui hoje à noite para celebrar e adorar ao nosso santo Deus por Ele ter derramado de suas bênçãos sobre os congregacionais nos últimos 169 anos, né? Todos os congregacionais espalhados aqui por esse país. E é correto que nós façamos isso. É absolutamente correto que nos reunamos como hoje para celebrarmos e bendizermos ao Senhor, nosso Deus, porque há várias razões para nós fazermos isso. Há muitos aqui, inclusive hoje à noite, que debaixo de Deus devem o maior bem de sua vida, ou seja, a salvação de suas almas, ao trabalho realizado por muitos missionários, obreiros, crentes congregacionais espalhados por esse país. Nós celebramos hoje a Deus pela existência desse povo que tem sido responsável pela ida de diversos obreiros ao campo missionário, pelo desbravamento de novos campos, plantações de várias igrejas, enfim, pelos esforços empreendidos na responsabilidade missionária, que são simplesmente inquestionáveis, esforços esses que contemplam as perspectivas tanto nacionais como transculturais, nacionais, internacionais, como vocês sabem. Eu não poderia esquecer também
da emergente produção teológica de nossa denominação, importantes publicações literárias, o surgimento de várias literaturas, a manutenção, expansão dos seminários, tudo visando saúde doutrinária do povo de Deus, instrução para o povo do Senhor. Como vocês podem ver, existem vários motivos que legitimam a nossa reunião hoje à noite, para celebrarmos ao Senhor por suas maravilhas e pelas obras que Ele tem realizado em nosso meio, obras graciosas que têm alcançado muitos cristãos nesse país e também os congregacionais, em nome de quem nós nos reunimos nessa noite. Certamente nós poderíamos passar muito tempo, e eu não quero fazer isso, mas poderíamos passar muito tempo simplesmente revendo registros, destacando notáveis feitos que foram realizados, obras que foram desfrutadas, mas eu não vou fazer isso, pois para mim, ao que me parece, a melhor maneira, a melhor forma de nós demonstrarmos a nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem feito através do congregacionalismo brasileiro e pelos feitos deles através desses irmãos, é simplesmente orarmos e assegurarmos que esta obra continue. É o que nós precisamos. Eu digo isso, meus queridos, por entender que o momento que nós estamos atravessando, o momento que estamos vivendo, não é para congratulação, complacência, satisfação própria ou congratulação, quase não sai, mútua apenas. Não é o momento de nos encantarmos ou nos embebedarmos com o que nós temos feito. O mundo e a igreja estão vivendo dias difíceis, maus e confusos, complicados. A igreja está miseravelmente, em vários aspectos, descredibilizada. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo afrontado, profanado, desprezado. As pedras parecem que estão clamando por uma igreja que viva e que pregue o Evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Quando Paulo escreveu essa passagem que nós lemos, quando ele escreveu essa epístola, ele procurava combater o que ele chamou de o outro Evangelho. Falsos evangelhos que estavam surgindo, que estavam sendo proclamados por falsos mestres, falsos ministros, falsos religiosos, de maneira tão sutil que era necessário uma boa dose de conhecimento escriturístico e de coragem para resistir e denunciar os mercenários da fé, como Paulo fez naquele tempo. Hoje, o erro religioso está se multiplicando a 30, a 60 e a 100 por um. O inimigo planta erva daninha à luz do dia nos campos do Senhor. Mas muitas vezes nós ainda temos ouvidos, temos dado ouvido a esse tipo de instrução, a esse tipo de doutrina. E muitas vezes tememos inclusive denunciar esses erros, como Cristo ordenou que nós fizéssemos. Eu penso que Paulo, se ministrasse em nossa época, ele enlouqueceria de indignação com tantos desvios, tantos erros, tanto afastamento do puro evangelho como Cristo ensinou e como seus apóstolos nos instruíram. Eu gostaria de lembrar a vocês que a igreja congregacional foi trazida à existência por Deus para pregar Jesus Cristo e esse crucificado. Portanto, só poderemos salvaguardar o nosso futuro se vivemos e anunciarmos a palavra da cruz, o Cristo da cruz, que é um escândalo para o mundo, mas é o meio de salvação que Deus escolheu para nós. No Evangelho de Cristo crucificado, a igreja encontra razão e base para o seu culto, para a sua vida, para a sua doutrina. Abandonar a pregação de Jesus Cristo e esse crucificado é se fazer culpado de anunciar um outro Evangelho. Se quisermos estabelecer bem a nossa identidade e se quisermos estar estabelecidos como comunidade relevantes aos olhos de Deus, nós precisamos confessar, como o apóstolo Paulo fez aos Gálatas: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Portanto, eu tenho uma série de razões para chamar a atenção de vocês hoje à noite para esse texto do capítulo 1 e do capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Uma dessas razões é que faz parte da minha convicção, que está aqui nesse texto o limite
e os marcos estabelecidos pelo próprio Deus para nós sermos capazes de identificarmos e separarmos a igreja de Deus com a sua mensagem, a igreja de Cristo e o seu puro evangelho com os chamados, para usar uma linguagem paulina, inimigos da cruz de Cristo. Uma outra razão para observarmos este capítulo, esse texto hoje à noite, é que se nós realmente quisermos assegurar o nosso futuro como instituição séria que existe para a glória de Deus e para a salvação dos homens, nós teremos que reafirmar dia após dia, e esse é um bom momento para fazermos isso, reafirmar o nosso compromisso de pregar o evangelho de Jesus Cristo e esse crucificado, como Paulo tinha. Devemos estar certos de que o que nós pregamos não são as nossas ideias, não são coisas da nossa cabeça, não são as filosofias desse mundo, não são as novidades que vão surgindo, mas o antigo evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a sabedoria de Deus, e é muito mais sábia. E não somente a sabedoria de Deus, mas o próprio Paulo disse, é também a loucura de Deus, porque aos olhos do mundo isso é uma loucura. Como eu posso crer que serei salvo através de um homem que foi pendurado na cruz há 2000 anos? Mas Paulo disse, a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. Não é possível abandonar esse evangelho e continuar sendo igreja de Deus. Não é possível desejar a glória de Deus e pregar outra coisa. Não é possível salvar pecadores sem essa mensagem. Uma coisa está ligada à outra, e o que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas, voltemos a Paulo e a essa epístola. Quando ele escreveu essa carta e esse texto, os alicerces da igreja de Corinto estavam sendo abalados. Ele fundou essa igreja. E anos depois ele percebeu que essa igreja estava sendo atacada por falsos mestres. Quando ele escreveu essa epístola, essa igreja enfrentava problemas, muitos problemas. E estava sendo devorada por falsos mestres que estavam se aproximando. E em sua fala aqui nesse capítulo 1, Paulo está mostrando o esforço que ele faz para chamar esses irmãos de volta ao verdadeiro evangelho. Paulo então, aqui, ele está exortando esses irmãos, sacudindo esses irmãos. A igreja foi fundada por ele, ele sentia uma grande responsabilidade, não somente por ser apóstolo da igreja de Deus, mas porque ele havia fundado aquela igreja. E agora ela estava em apuros com esses falsos mestres. E é o que acontece conosco hoje também. Não se enganem, meus irmãos. Há tanta falsa doutrina sendo proclamada em nome de Cristo. Tanto falso evangelho sendo anunciado em nome de Cristo. Não é porque um homem carrega uma Bíblia debaixo do braço e traz consigo o título de pastor que ele está ensinando o verdadeiro evangelho. A igreja do Senhor precisa conhecer a voz do seu pastor. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E quanto mais você se apropria do conhecimento da Escritura, mais a doce voz do seu Salvador vai se tornando cada vez mais conhecível. Você vai se familiarizando com essa voz. Mas se você ignora as Escrituras, você vai ouvir a voz de lobos. Paulo então diz a esses irmãos, prestem atenção, eu tomei uma decisão. Vocês estão aí brigando por isso e por aquilo, vocês gostam de novidades. Vamos lembrar que os coríntios, eles estavam, a cidade de Corinto estava ali naquele contexto de discussões de ideias. Eram gregos que gostavam de filosofia, gostavam de discussão de ideias, mas não somente tinha grego naquela igreja, tinha judeu também. Então tinham irmãos que eram místicos, gostavam de se arrepiar, tinham os irmãos que gostavam de discussão filosófica. Então cada um queria que Paulo desse uma palhinha para eles. Paulo então diz, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. O que alimenta a alma de vocês é Jesus Cristo e a cruz dele. O que vai salvar vocês é Cristo e a sua cruz. E portanto eu vou desconhecer qualquer outra coisa. O essencial é que vocês aprendam mais sobre a obra e a pessoa e a obra do Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Essa foi a decisão do apóstolo Paulo. Foi uma determinação particular, deliberada. Jesus Cristo e esse crucificado seria o conteúdo da mensagem que ele tinha para pregar, e mais nada. Paulo então, ele havia sido convocado para anunciar a poderosa mensagem da cruz, a poderosa mensagem da redenção de Deus em Cristo, que para o mundo de sua época era uma fraqueza, era uma vergonha. Paulo então, ele se encanta com essa mensagem que Deus tem enviado o seu Filho para morrer por nós numa cruz.
E mesmo se as pessoas ao seu redor estivessem se escandalizando com essa mensagem, desprezando essa mensagem, Paulo sabia que era essa mensagem que traria salvação para a igreja, que edificaria essa igreja. Por isso, para o mensageiro apostólico, não há pregação sem a palavra da cruz. Como não há igreja, e não há cristianismo, e não há cristão sem a cruz. A obra da cruz é a obra de Deus em nosso favor. É obra da graça para alcançar o nosso coração. Essa foi uma decisão solene que o apóstolo Paulo tomou aqui. E isso não foi fácil. Não foi como muitos querem levar a crer. Algumas pessoas dizem, veja bem, Paulo, ele tentou fazer muitas outras coisas. Como não deu certo, ele decidiu ficar falando sobre a mensagem da cruz. Não era assim não. Se você se familiariza com o contexto de Coríntios, e você lê, por exemplo, o capítulo 17 de Atos, quando ele vai para o Areópago, discussão com aqueles filósofos, Lucas diz que aquelas pessoas que estavam naquele centro de discussão filosófica só cuidavam em pensar e discutir sobre as coisas, os últimos acontecimentos, as novidades, as atualidades. Os temas das discussões eram as atualidades. E Paulo disse, eu vou falar do velho evangelho. Cristo morreu por você, derramou seu sangue por você, fez isso porque você é pecador e estava perdido e condenado para todo sempre. Então Deus te amou tanto que enviou o seu único filho para morrer uma morte horrível, uma morte de cruz, substituindo você, suportando a maldição que deveria cair sobre você, experimentando a condenação que deveria cair sobre você, e te deu vida. Você deve arrepender-se dos seus pecados e crer nesse Cristo que viveu e morreu e ressuscitou por você. Essa é a mensagem da cruz. E Paulo diz, eu não tenho outra coisa a falar, somente isso. Por que Paulo está dizendo isso? E por que nós precisamos pensar sobre isso? Porque ele chegou a essa conclusão, tomou essa decisão. Ele era um homem de um intelecto gigantesco, poderia discutir sobre qualquer coisa, podia versar sobre os filósofos contemporâneos de sua época, podia versar sobre as ideias teológicas do judaísmo e tantas outras coisas, podia citar poetas gregos. Isso não é resultado de limitação de pensar e de intelecto. Isso é a certeza de que a salvação não vem por meio de discussões filosóficas, não vem por meio de discussões sociológicas, políticas, vem por meio da explicação da obra de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo não quer perder tempo. Ele quer falar sobre aquilo que vai trazer salvação para esses irmãos. Eu estou cada vez mais convicto de que a igreja evangélica nesse país está como está, moribunda, enferma, descredibilizada, sem autoridade, que é peculiar de toda a igreja de Cristo, porque sobre muitos aspectos tem abandonado a mensagem central do evangelho para exaltar as pessoas, o ego das pessoas, os sentimentos das pessoas, para dizer às pessoas, você é bom, você vai receber um presente, Deus ainda não deu o melhor para você, o melhor de Deus ainda vem para você. Deixa eu dizer uma coisa, o melhor que Deus tinha era Cristo. Nem mesmo Deus poderia oferecer qualquer outra coisa superior a Cristo. Não existe nada que ultrapasse Cristo. Cristo é o meu tudo, Cristo é tudo o que você precisa, não há nada acima dele. Quando alguém lhe disser que o melhor está por vir, você diga, já veio, é o meu Redentor, é o Cristo bendito que morreu para que eu tivesse vida e vida com abundância. Entendam então, se quisermos realmente salvaguardar o nosso futuro, enquanto igreja séria, que ama de fato a Deus, enquanto congregacionais que de fato querem viver para a glória de Deus, nós teremos que nos certificar de que os nossos púlpitos e os nossos bancos, de que os nossos ministros e os nossos membros e a igreja como um todo anseia, deseja aprender mais sobre Jesus, conhecer mais acerca de sua obra, mais acerca do seu Espírito, mais de sua ação. E então, quando nós estivermos prontos a pregar e a cantar, no Calvário se ergueu uma cruz contra o céu como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu amo a mensagem da cruz. E eu vou morrer proclamando-a. E eu vou morrer crendo nela. E eu vou morrer dando testemunho dela. Essa é a responsabilidade de toda a igreja e dos ministros. Não apenas dos ministros. Não apenas da igreja.
Cristo ordenou isso aos ministros e às igrejas. Não imaginemos que essa decisão é algo fácil. Paulo enfrentou muitos problemas por causa da natureza da mensagem que ele tinha que pregar. Afinal de contas, o mundo da sua época não suportava, não amava a mensagem apostólica. Paulo diz no verso número 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É um ultraje, ele está dizendo. Então você se erguer e pregar uma mensagem que muitos vão chamar de loucura, no verso 23 ele diz: essa palavra é um escândalo para os religiosos. No verso 23 ele diz: não somente um escândalo para os religiosos, que eram judeus, mas é uma loucura para os intelectuais, que eram os gregos. A igreja de Coríntios tinha judeus e gregos, era uma igreja cosmopolita, com vários tipos de pessoas vindo de vários lugares. E então a ala mais intelectual queria que Paulo desse aula de filosofia e mostrasse que ele era afiado e atualizado. Os irmãos mais místicos queriam um foguinho, alguma coisa que Paulo dissesse, que provocasse arrepios. E Paulo disse: a mensagem que eu tenho não agrada nenhum e nem outro. É a mensagem que Deus mandou eu proclamar: Jesus Cristo e esse crucificado. A mensagem da cruz. Hoje a visão e a argumentação são exatamente as mesmas. Nós somos exortados a pregar aquilo que agrada as pessoas muitas vezes, aquilo que faz com que as pessoas se sintam bem. Nos é dito que nós devemos ter, se quisermos ter qualquer tipo de influência, a gente tem que dar às pessoas aquilo que elas desejam ouvir. Precisamos ministrar para o seu ego e dizer: olhe, essa dor vai passar, fique firme, você vai parar de sofrer, e se o Salvador quiser ser glorificado mais através do seu sofrimento? Quem sou eu para dizer que vai parar? Eu não tenho que dizer que o seu sofrimento vai acabar, vai continuar, vai cessar, vai aumentar, vai diminuir. O que eu tenho que dizer é: seja lá o que aconteça, se o sofrimento aumenta ou diminui, se ele está presente ou vai embora, seu Cristo estará com você dia e noite, em todo o tempo, para lhe sustentar, para lhe fortalecer, para lhe conduzir. Esse Cristo não está na tumba, ele ressuscitou, intercede por você. A sua obra da cruz foi realizada em teu favor, e os benefícios disso, tudo que Jesus conquistou na cruz, é seu direito, é sua herança. Você desfruta de tudo isso. Paulo disse em capítulo 1 de Efésios, verso 3, que você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tudo que Deus tem em Cristo é seu. Ele entregou a você pela graça do Salvador, e portanto você deve render graças a Ele. Agora, quem eram essas pessoas? Como eu disse, judeus e gregos. Todos eles estavam apertando o apóstolo, querendo direcionar o tipo de pregação que ele deveria ofertar. É exatamente assim que a igreja vive hoje. É como se grupos, tendências, momentos, modismos governassem ou orientassem o tipo de pregação que a igreja deve ter. Ora, a igreja, ela não pode ser governada pelos modismos, pelos tempos, pelas tendências. Ela tem que ter a cabeça no Evangelho de Cristo, tem que ter a cabeça na palavra de Deus e proclamar aquilo que Deus lhe deu. A igreja tem o tesouro da graça, o tesouro do Evangelho está nas mãos da igreja, ela é guardiã, então ela não tem que sair proclamando outra coisa. Ela tem que anunciar aquilo que Cristo lhe confiou, que é a palavra da cruz, a palavra do Evangelho. Repare, porque Paulo diz que não vai pregar sabedoria. Veja que os judeus estavam pedindo sinais, os gregos estavam pedindo sabedoria, segundo esse texto. E você vê isso muito facilmente nos evangelhos. Quando você lê os evangelhos, sempre os fariseus se aproximavam de Jesus e ficavam pedindo sinal, né? Qual é o sinal que tu dá da tua pessoa? Qual é o sinal que tu dá da tua autoridade? Que sinal tu dá? Como é que a gente sabe que tu tem essa autoridade mesmo? O tempo inteiro eles estavam interessados nisso, queriam sinal, queriam ver milagres, queriam ver coisas extraordinárias, coisas dessa natureza. E os gregos queriam discussões intelectuais. Paulo disse que não vai fazer nada disso. Não, e ele dá razão por quê? Ele diz: olha, a lei veio,
e fracassou. A lei não transforma ninguém, não salva ninguém. Nenhum de nós conseguiu observar a lei em sua perfeição. Deus enviou vários milagres, vários sinais, e o povo continuou incrédulo. Entenda uma coisa: milagre não salva ninguém, viu? Judas viu muitos milagres, fez inclusive muitos milagres, e se perdeu para sempre. Os fariseus na época de Jesus viram muitos milagres. Muitos deles testemunharam Jesus ressuscitar um morto depois de 4 dias, e pouco tempo depois estavam querendo matar a Jesus. Milagres não salvam pessoas. Milagres não transformam o coração de pessoas. Às vezes pode até endurecer o coração de pessoas, como endureceu de muitos fariseus. É impressionante, você lê o Novo Testamento, e havia um homem cego há décadas. Jesus cura o homem. Os fariseus reconhecem ele, porque ele vivia pedindo esmola. Reconhecem o homem. Poxa, e tu não era cego? Como é que tu está vendo isso? Foi Jesus. Foi Jesus. Como foi que ele te curou? Não, ele fez assim. Ele fez lodo, botou nos meus olhos, mandou eu lavar e eu estou vendo. Ele não é direito, não. Em nome de Deus, não. Ele quebrou o sábado, ele fez isso no sábado, então ele não é um demônio, ele não é um pecador. O cego, se ele é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Resolvam esse problema. Vocês estão dizendo que ele é pecador. A gente sabe que Deus não escuta pecador. Então, como é isso aí? Eu era cego e agora estou vendo. Mas como foi que ele fez? Ele colocou lodo nos meus olhos. Mas tu é cego mesmo, chama os pais. Chama os pais. Os pais com medo. Não, é nosso filho. É o filho de vocês? É nosso filho. Ele não era cego, ele era cego. Como é que ele está vendo? A gente não sabe. A gente sabe que ele é nosso filho. A gente sabe que ele era cego. Agora, como ele está vendo, a gente não sabe. Vocês perguntam a ele, que ele é maior de idade, ele pode dizer. Aí eles voltaram. Como foi que ele fez? Vocês estão querendo ser discípulo dele também? Discípulo dele és tu, endemoniado. Então observe que, mesmo de cara com um milagre, aqueles homens tinham o coração endurecido, cegos. Por isso que Paulo não se encanta com milagre. O judeu aqui está pedindo milagre, e ele diz: eu vou pregar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pregado e a sua obra de cruz é o grande poder. Vocês se encantam com milagre. O grande poder, essa obra de Cristo na cruz pode salvar pecador. O maior milagre é a transformação da alma de vocês. É transformar vocês de ímpios, perdidos, em filhos de Deus, santos no mundo, que existem para glorificar o nome do Senhor. A sabedoria humana fracassou. Paulo disse: eu tenho que pregar a Cristo, pois está escrito, ele diz: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste século? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, Paulo disse: aprove a Deus, não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Observe que Paulo, ele se empenha por pregar a cruz de Cristo o tempo inteiro, porque ele entende que toda sabedoria, todo pensamento, todo discurso, toda opinião autônoma sobre Deus, isto é, que não são produzidos por sua revelação por meio da palavra, pela penetrante influência da cruz, fecham o coração e os olhos dos homens para não entender o juízo divino na cruz e a graça salvadora da cruz. Abandonar a palavra da cruz para anunciar outra coisa em seu lugar, pensamentos construídos por sabedoria humana, constitui-se uma terrível ofensa a Deus. Constitui-se uma ofensa ao próprio Deus. E é uma ofensa tão grande que Paulo diz: o próprio Deus está encarregado em militar contra esse tipo de mensagem. Veja o que o Senhor diz no verso 19: destruirei a sabedoria dos sábios, vou aniquilar a inteligência dos instruídos. Para quê? Para que a minha mensagem permaneça, e não a sabedoria dos sábios, não a inteligência dos instruídos, porque o que salva é a palavra que sai da minha boca.
Vocês devem entender isso aqui. O próprio Deus está falando: eu vou destruir sabedorias, eu vou aniquilar inteligências. Se nós abandonarmos o evangelho da cruz, Deus pessoalmente estará empenhado em nos resistir, meus irmãos. Pessoalmente. Se nós abandonarmos o verdadeiro evangelho, o próprio Deus será o nosso inimigo. O próprio Deus será contra nós. E parece que ele já tem feito isso sob muitos aspectos, com muitos movimentos ditos evangélicos desse país e fora dele. Nós precisamos entender que onde a cruz de Cristo se torna poderosa, toda a sabedoria humana desaparece e a glória de Deus é exaltada. Assim deve ser. Os sábios desaparecem, os escribas, os inquiridores desses séculos, todos perdem a sua voz e a sua vez, pois não são capazes de proporcionar redenção para o pecador, não conseguem salvar os perdidos, não podem revelar o Deus verdadeiro. Por isso é que o Senhor está questionando: onde está o sábio? Onde está o inquiridor? Cadê? Onde é que eles estão? Eles não podem proporcionar a verdadeira redenção. Paulo então chega à conclusão de que sem a cruz, Cristo decide deliberadamente se ocultar. Ele se oculta, torna-se absolutamente irreconhecível e inescrutável. Ele mesmo vedou os olhos dos cegos e tapou os ouvidos dos surdos para que não ouçam. Se não tem evangelho, Deus se oculta, ele se afasta. Na sabedoria de Deus, diz o apóstolo Paulo, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Não é possível acessar a Deus com a nossa sabedoria. Só podemos acessar a Deus com a graça do evangelho, através da mensagem de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus, ele oculta-se para aqueles que pregam e também para aqueles que ouvem outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo e esse crucificado. Mas quando a cruz de Cristo é anunciada, os nossos ouvidos são destapados para ouvir a verdadeira sabedoria de Deus. O nosso coração é tomado, fica cheio de sua presença, da sua graça. E aí o empecilho da nossa língua se desfaz. E então nós podemos adorar a Deus ao ouvir o evangelho, o conto do que Deus fez por mim, o conto do que Deus realizou em nosso favor, como Ele tramou uma obra maravilhosa para alcançar um pecador insignificante como eu e como você. Quem éramos nós para que Ele se importasse desde a eternidade em pensar, traçar um plano para alcançar você, para buscar você, para achar você. Quando nós entendemos isso, outra coisa não podemos fazer a não ser cantar e adorar, como Paulo dizendo: ó profundidade, tanto da riqueza como da sabedoria, quão insondáveis são os juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu a Ele para que possa receber em troca? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Louvado seja o seu santo nome. A sabedoria e a engenhosidade humanas, tão exaltada nesses dias, não podem nos levar a esse culto. Não podem. Só Deus e a sua graça. Tudo isso, toda a instrução, a pregação e a vivência fora desse evangelho é perdido. Por causa E por que não funciona? Por causa da inabilidade humana, da nossa queda, da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa perdição. Mas, e existe alguma solução? Paulo diz: existe solução. Volte-se para a mensagem da cruz. Contente-se com ela. Aprenda mais sobre a pessoa bendita do seu Redentor e sobre a obra que Ele veio realizar por você. Entenda, é necessário que nós entendamos que Deus não espera que as pessoas cheguem ao conhecimento dEle através da sabedoria humana. Ele nos deu uma revelação. A palavra da cruz, que derruba subitamente toda a sabedoria, todo o pensamento das pessoas sobre si mesmos, sobre o mundo e sobre Deus. Então nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos dá em sua palavra. Por isso, o Senhor diz: a palavra da cruz
Nessa palavra, Deus oferece redenção, descubra o que é isso. Ele oferece justificação, Ele oferece reconciliação pelo seu sangue. Essa salvação começa quando esta palavra abre os meus olhos, quando ela penetra o meu coração, quando ela rompe o grande equívoco e a grande separação que existe entre mim e Deus. Quando essa minha queda, essa minha distância é desfeita e eu sou aproximado pelo sangue de sua cruz, eu sou aproximado dele. Isso se chama graça, intervenção da misericórdia. Nós precisamos nos conscientizar de que os caminhos traçados pela iniciativa divina, não podem ser reconciliados com os caminhos que nós escolhemos por nós mesmos. Eu não sou salvo por minhas obras, não importa quão bom eu acho que seja, não importa quão belas obras eu tenha praticado, não importa quão moralmente ilibada seja a minha conduta, essas coisas não vão produzir a minha redenção. Foi da vontade de Deus salvar quem crê pela loucura da pregação do Cristo crucificado. Você deve crer nessa mensagem. Misericórdia, que caminho terrível. A Escritura chama isso de loucura. Não só uma loucura, mas é um escândalo. Como é possível eu vou ser salvo através disso? Sou uma pessoa iluminada. Pensem no oficial do exército assírio, indo encontrar-se com o profeta Eliseu para curar-se sua lepra, e o profeta dizendo: vá se mergulhar no rio Jordão, aquele rio sujo, barrento, um homem de alta estirpe, um homem de uma grandeza peculiar, comandante de numerosos exércitos, não tinha rio bom, rio limpinho na minha terra, vou pisar nesse rio cheio de barro, todo barrento, sujo. Os nossos caminhos não nos levam a Deus. Deus nos humilha para saber que Ele é quem salva. Nós somos perdidos. Nós somos perdidos. Não somos nós que achamos Ele. Ele não estava perdido. Nós somos os perdidos que foram achados pela graça de Deus, por sua misericórdia, por sua bondade, por sua graça. Por isso que, como nós cantamos: e quando eu penso que tu não poupaste teu filho amado por amor a mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Vamos pensar nisso. Esse filho amado foi entregue, pendurado no madeiro, porque ele nos amou. Jesus Cristo e esse crucificado. É somente através dessa mensagem que escandaliza, que é revoltante, que é loucura, que Deus diz: eu vou salvar sim, para que toda a carne se cale e saiba que não é nada, e que a glória seja somente minha. A glória pertence a Ele. Ele diz: a minha glória eu não divido com ninguém, é minha, tão somente minha. Esse é o meu método, como também o meu conteúdo, diz o Senhor nosso Deus. Agora então, pensemos. E nós? E você crê nisso? Crê nessa mensagem? Nesse método de Deus? A igreja tem se gloriado ou se envergonhado disso? Às vezes, irmãos, a igreja não quer mais ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho. Quer ouvir mensagens que exaltem massageiem o seu ego. Cuidado, irmão, porque isso não vai te ajudar. Dizer que você é grande, dizer que você é cabeça, dizer que você é ouro raro, não vai lhe ajudar quando o câncer bater na sua porta. Mas saber que você é nada e Ele é tudo. Saber que Ele amou você, não quando você era cabeça, não quando você era ouro, mas diz o texto: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Ele amou você, você não era nada, era perdido, e Ele amou você com um amor eterno, real e verdadeiro. Tendo amado você e achado você, vai lhe sustentar por toda a eternidade, vai conduzir você por toda a eternidade. Por que então nós devemos pregar essa mensagem? Para não cansar tanto vocês, eu vou dizer algumas coisas a título de aplicação. Essa igreja, e todos nós, os ministros presentes aqui nessa noite,
devemos, como Paulo, nos comprometer com esta mensagem pura do Evangelho, porque essa é a vontade de Deus expressa em sua palavra, claramente. Portanto, substituir o método de Deus pelo nosso próprio é sinal de arrogância, de soberba, de orgulho pecaminoso. Estaremos dizendo que os nossos caminhos são melhores do que o de Deus. Nós achamos um método melhor do que o dele. Não é verdade. Devemos pregar essa mensagem porque somente essa mensagem pode transformar vidas, pode salvar pecadores, porque essa é a mensagem ungida pelo Espírito Santo para capturar pecadores, alcançá-los por sua graça. Devemos pregar essa mensagem porque somente assim nós vamos salvaguardar o futuro do congregacionalismo como uma instituição séria que existe para glorificar a Deus e para trabalhar em favor da salvação dos pecadores. Portanto, meus queridos, certamente vocês concordarão comigo que nós estamos vivendo dias de crise sem precedente na igreja evangélica do nosso país. O lamaçal sobre o qual a igreja atolou-se é maior do que eu possa descrever com as minhas palavras. Não sei se vocês conseguem perceber. Escândalos incontáveis e sem medidas servem de motivos para que os homens escarneçam e zombem da igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. A nossa sagrada vocação para o ministério é frequentemente desonrada, tornando-se sinônimo de picaretagem, de malandragem, de desonestidade e no seu mais profundo nível de cinismo. E não é de admirar, visto que há muitos nos arraiais evangélicos, muitos que de fato são malandros e que estão à frente do rebanho de Deus, ladrões, mercadejando a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo disse, tomando sobre si o título e o nome de pastor, de bispo, de apóstolo, missionário, patriarca e tudo mais. Mas, meus irmãos, como a igreja de Deus vai poder resistir esses falsos mestres? Como ela vai discernir os verdadeiros ministros de Cristo e separá-los dos obreiros da iniquidade, como disse o apóstolo Paulo? Por acaso não é observando a natureza da mensagem, o conteúdo da mensagem, para ver se é de acordo com o Evangelho? Não é fazendo o que os cristãos de Bereia fizeram, examinando as Escrituras para ver se de fato era assim o que Paulo estava dizendo? Que outra maneira se não observar se há nessa pregação de fato a revelação divina? Que outra maneira se não observar se há nela aquele desejo de ânsia, de sede, de conhecer a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, de se gloriar nele, de cultuá-lo, de adorá-lo, de engrandecê-lo por tudo quanto ele é e por tudo quanto ele tem feito? Como eu vou diferenciar a igreja de Deus de meros ajuntamentos humanos? A igreja de Deus tem sede do Deus vivo, tem sede da palavra de Deus, tem sede do Cordeiro, deseja aprender mais sobre o seu Cristo, quer ser nutrida com isso e rejeita falsas doutrinas e falsos evangelhos que não venham falar de Cristo. Não queira alimentar-se com aquilo que vai estar exaltando o seu ego. Alimente-se do Cristo que lhe salva, alimente-se do Cristo que lhe sustenta e que lhe conduz. Finalmente, meus irmãos, deixe-me dizer que o anúncio desse Cristo crucificado é a marca que vai distinguir a igreja que procura a glória de Deus e a salvação dos homens. Eu digo isso e digo em nome de Deus. Caso nós abandonemos a pura mensagem do Evangelho para nos apegarmos a qualquer outra coisa, eu digo que seremos, em vez de a boca de Deus, a língua do diabo. Ao invés de sermos a igreja de Cristo, seremos sinagoga de Satanás. E em lugar de estarmos levando os homens para o céu, estaremos indo com eles para o inferno. Não temos autorização divina para pregarmos outro evangelho que não seja esse, o evangelho de Cristo e esse crucificado. Quem foi que nos autorizou a proclamar ou dar ouvidos a um evangelho que não nos fale acerca do nosso Cristo? Quem autorizou? Quem foi que nos convenceu a isso? Deus em sua palavra nos ordena, ainda que um anjo desça do céu, com todo o seu esplendor, com toda a sua beleza, com língua afiada, e venha e anunciar outro evangelho que não seja esse, é maldito.
seja anátema. A igreja de Deus tem que ter toda a condição de dizer: é maldito, queremos ouvir o evangelho de Cristo e desse crucificado. Assim que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.